a mensagem principal do apóstolo Paulo aos romanos é que a nossa salvação ela é completamente pela fé em Jesus Cristo. Do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele deixa claro que pelas nossas obras não tem como nós sermos salvos, porque todos nós somos pecadores, né? Levanta a mão aqui alguém que seja completamente santo, né? Todos nós somos falhos. Então não tem como nós sermos salvos pelas nossas obras. Nós temos que ser salvos pelas obras de outro. E esse outro, Paulo vai dizer, esse outro é o Senhor Jesus, é Cristo, né? Deus envia Jesus para que pela fé nele, pelo que ele fez, pela sua morte, pela sua ressurreição, nós possamos ser salvos. E isso Paulo ele trata no capítulo 3, no capítulo 4. Nesse capítulo 5, onde Paulo ele vai tratar ali até o capítulo 8, que o irmão Fernando leu na direção, até o final, aquele texto maravilhoso, né? Que não tem como nós nos perdermos. O objetivo de Paulo agora é um. E o objetivo dele é o seguinte: a nossa salvação em Cristo, ela é segura, ela é uma certeza, ela é um fato que nós não podemos duvidar. Tão certo como um dia segue a outro dia, todos aqueles que têm fé em Jesus serão salvos. Isso é uma certeza, isso é uma absoluta certeza. Por isso ele termina Romanos 8 dizendo, né? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o que vai acontecer no futuro, se no futuro eu vou ter problema, se no futuro eu vou estar lutando contra certo pecado até o dia da minha morte, tanto faz, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nenhuma outra criatura vai me separar do amor de Deus que está em Cristo. A nossa salvação nele é certa, é absolutamente certa. E agora nesse texto que nós vamos ler, ele é um texto especial, por quê? Porque Paulo ele vai fazer um contraste entre a figura de Adão, que é o primeiro homem que Deus criou, e a figura de Cristo. E ele faz um contraste que geralmente não é tão pregado, ou não é tão visto nas igrejas como deveriam. E isso deveria por quê? Porque toda a história da humanidade, se a gente fosse resumir a história da humanidade, a gente tinha que resumir em dois homens, em Adão e em Cristo. Você pode pensar em Moisés, né? Como ele fala no versículo 14, desde Adão até Moisés. Paulo ele vai explicar isso lá no final do capítulo. Mas a história não está dividida entre Adão, Moisés e Cristo. A história está dividida apenas entre Adão e Cristo. Entre o que Adão fez e nos afetou, e entre o que Cristo fez e nos afetou. E Paulo ele tenta traçar essa união, esse estado. Por quê? Porque Paulo quer mostrar que a justificação pela fé, ela não nos dá apenas o perdão, ela não nos dá apenas salvação. O que Jesus fez na cruz é muito mais do que perdão. Ele nos dá muito mais do que simplesmente Deus nos perdoar. Ele nos une a Cristo em uma natureza tão diferente, em um estado tão diferente, que nós estávamos num estado e agora nós somos radicalmente mudados para outro estado. Em Colossenses 1, Paulo fala em termos de reino. Nós somos transportados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Mas aqui, Paulo trata isso em questões de pessoa. Nós estávamos ligados a Adão, mas agora nós estamos completamente ligados a Cristo. E como é que nós vamos entender isso? Primeiro, no versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai apresentar Adão e Cristo diante de nós para a sua argumentação da nossa segurança da salvação. No versículo 15 ao versículo 17, Paulo ele vai fazer um contraste entre o que Adão fez e o que Cristo fez. Existem algumas coisas diferentes, né? Tem algumas coisas iguais, mas tem coisas que Adão fez, que Cristo fez também, que é totalmente diferente para nos afetar. No versículo 18 e versículo 19, Paulo ele vai mostrar agora não é mais um contraste, mas uma comparação. Ele vai comparar o que Adão fez com o que Cristo fez. E no final, versículo 20 e versículo 21, então ele traz uma conclusão para a sua argumentação, tá? Para ficar mais fácil, versículo 14, Adão e Cristo são apresentados. Versículo 15 ao 17, Adão e Cristo eles são contrastados.
né? São diferentes. Versículo 18 e 19, eles são comparados. E para finalizar, o apóstolo Paulo, então, ele traz uma conclusão extraordinária, excelente para a nossa vida cristã, tá? Então vamos para o versículo de número 14, vamos ver como é que o Paulo, ele apresenta aqui Adão e Cristo para nós. Verso de número 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Essa é a parte-chave. O que Adão é? Adão é a figura daquele que havia de vir. Aquele que havia de vir é Cristo. Aquilo que Adão é, o estado em que Deus o criou, representaria aquilo que Cristo viria a ser. Em qual sentido? Em outros textos da Bíblia, o apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Nós tivemos o primeiro Adão, 1 Coríntios 15, ele vai dizer, esse primeiro Adão, ele foi terreno, mas Jesus Cristo, o segundo Adão, ele é celestial. Existe ali diante de Deus alguma coisa que Adão era, que Cristo também era. E a pergunta é o quê? O que Adão era que tipifica Cristo? O que Deus olhou para Adão e diz, assim como Adão foi, Cristo também vai ser a ponto de ser chamado de segundo Adão? E a resposta é essa. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, Deus criou Adão numa verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Adão, ele era um homem perfeito. Ele era completamente perfeito. Ele tinha o coração inclinado à vontade de Deus. Ele foi criado sem pecado. E ele foi criado no mundo perfeito. Quando Deus chamou Adão e criou Adão, Deus, ele entra numa aliança com Adão. Deus, ele faz uma aliança com Adão, e todo mundo conhece a história. Que aliança era essa? A aliança que Deus tinha com Adão envolvia algumas promessas e alguns problemas se Adão não obedecesse. Primeiro, Deus firmou um mandamento. Deus criou Adão e colocou ele no jardim do Éden, e ele disse para Adão cuidar do jardim do Éden, e para Adão se multiplicar ali. O objetivo de Adão era se multiplicar juntamente com a sua companheira. Mas de todas as árvores do jardim ele poderia comer, mas uma ele não poderia comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia proibição. No dia em que Adão comesse daquela árvore, então ele estaria pecando e ele seria morto. Ele iria morrer espiritualmente, porque ele iria quebrar a aliança com Deus, ele iria pecar contra Deus, se rebeliar contra Deus, e ao mesmo tempo ele iria morrer fisicamente. O seu corpo, então, como castigo, Deus ia permitir a Adão com que ele sofresse as consequências da morte. Ele iria passar de um estado para outro, se ele pecasse contra Deus. O problema, irmãos, é o seguinte: quando Deus fez uma aliança com Adão, Deus, ele fez uma aliança com Adão sendo um representante de sua descendência. Tudo que Adão ia fazer iria afetar os seus descendentes. Se Adão fosse obediente na sua aliança com Deus, nós iríamos crescer e multiplicar ali no jardim do Éden. O objetivo de Deus era esse. Era que Adão, como criado por Deus, obediência a Deus, ele iria produzir filhos, iria se multiplicar, uma semente santa sobre a terra. O homem foi criado por Deus para isso, né? Para glorificar a Deus na terra. O problema é que se Adão pecasse, então todos aqueles que ele iria representar estariam pecando com ele. O juízo não iria vir somente sobre Adão, iria vir sobre os seus descendentes. O que Adão fizesse teria consequências para nós. E foi o que aconteceu. O que Adão fez? Adão pecou contra Deus. Irmãos, Adão não é um coitadinho, tá? Tem muita gente que fala o seguinte: eu acho injusto o que Deus fez. Adão caiu e agora todo mundo paga o pato. Adão fez uma coisa errada e agora a culpa é nossa. Adão pecou contra Deus e agora todo mundo já nasce em pecado. Eu acho que o que Deus fez foi errado. Irmãos, Deus não fez nada errado. Quando Deus fez uma aliança com Adão, Adão não era um coitado. Adão foi criado santo. Adão foi criado justo. Adão foi criado na capacidade de resistir à tentação e manter a aliança. Ele era um homem de fibra criado por Deus para manter a aliança que Deus deu na sua mão. Adão não era um coitado abandonado no jardim, prestes a pecar na primeira tentação. Ora, quando a serpente foi tentar Eva e disse: foi assim que Deus falou? O que foi que Eva disse? Não, Deus não falou desse jeito.
opção. Adão iria escolher: eu posso obedecer ou não, eu posso pecar ou não. Agora, capacidade para resistir, ele tinha. Ele não foi criado injusto, tá? Então, Deus, ele criou ele numa capacidade de estabelecer e manter essa aliança. O problema foi o quê? Ele não quis e quebrou a aliança. E quando Adão quebra a aliança, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, todos nós morremos com ele, porque ele me representou e ele me representou. Nós caímos com Adão em dois sentidos. Primeiro, ele era o nosso representante. Ele era aquele que estava diante de Deus em nosso nome. Quando ele caiu, nós caímos. E em segundo lugar, ele era o primeiro homem. Quando ele peca, meu amigo, o pecado é uma desgraça tão grande que ele parte a ser intrínseco da natureza do homem. Ele entra na essência do homem. Ele crava na essência de Adão de tal forma que os seus filhos já nascem em pecado por natureza. O pecado corrompe a natureza do ser humano. Não é uma enfermidade, não é uma doença. O pecado, ele corrompe aquilo que o homem é. Quando Adão peca, a natureza dele se torna corrompida e os seus filhos, por natureza, são corrompidos. Já nascem em pecado. Pecado não é doença. Pecado é pior que doença. Ele pega a própria natureza de Adão. E Adão, a partir dali, não tem como ele escolher ter filho santo ou filho sem pecado, não, meu amigo. A natureza dele está corrompida. A natureza dele está destroçada pelo pecado e seus filhos vão nascer corrompidos, porque ele se corrompeu. Essa é a desgraça do pecado, né? Essa é a consequência do pecado. Então Adão, ele estava nos representando. Essa é a grande questão aqui que o apóstolo Paulo nos coloca, de tal forma que todos nós, a natureza do homem, todos os homens que descendem de Adão, já descendem pecadores. Todos nós aqui, levanta a mão aqui, que não descendeu de Adão. Todos somos pecadores. Não importa onde você mora, se você nasceu no Japão, um dia você estava em Adão. Se você nasceu na África, um dia estava em Adão. Todos os homens que nasceram de Adão já nascem corrompidos pelo pecado. Agora, aqui tem um problema. Deus tinha uma aliança com Adão e essa é uma aliança de obras. Adão tinha que ser obediente em tudo. Adão tinha que ser perfeito em tudo. Tanto é que Paulo exalta aqui que foi um só pecado que derrubou e quebrou a aliança de Adão com Deus. É por isso que esse texto de Paulo explica o que acontece em Romanos 1, 2 e 3. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo está provando que todos nós somos pecadores. E aqui está a razão de todos nós sermos pecadores. O nosso pai foi o primeiro pecador. Ele foi o primeiro pecador. E aí tem a questão: se Deus quer salvar o homem, se Deus, apesar do nosso pecado, quer nos salvar, ele tem que fazer outra aliança. Porque a primeira aliança não dá mais para ser feita. Não tem mais homem perfeito para obedecer. Não tem. Adão e Eva tiveram quem? Caim e Abel. Tem como fazer uma aliança com eles, baseado nas obras? Já nasceram em pecado. Já são inclinados ao pecado. Caim mata Abel. Caim se coloca contra Abel e se rebelia contra o próprio Deus. Se Deus quer fazer uma outra aliança para salvar o homem, a natureza da aliança tem que ser diferente. Não pode mais ser baseada nas obras, porque pelas obras ninguém pode ser salvo. Isso explica tudo que Paulo diz em Romanos 3. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, não há um só. Todos se corromperam e se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Nas suas línguas tem veneno de serpente, os seus pés correm para fazer o mal. Não tem como. Se Deus quer estabelecer outra aliança com o homem, tem que ser uma nova aliança. E tem que ser uma aliança onde nenhum ser humano corrompido consiga obedecer, porque não pode. Ele tem que fazer uma aliança com outro homem, não corrompido, mas da natureza humana. Porque quem pecou foi nós. O homem caiu, então o homem tem que ser condenado. Se Deus quer estabelecer outra aliança, ele não vai estabelecer com os anjos. Os anjos não pecaram. Digo, não estou falando do texto que pecou. Estou dizendo que nenhum anjo pode me representar. Se Deus quer fazer uma nova aliança com o homem, somente um pode se colocar homem. Somente um pode entrar na criação como homem. Não são os anjos. Anjo nenhum pode se colocar e encarnar na criação. Não pode. Somente Deus pode se encarnar. Somente Deus consegue vir em figura humana. Somente
o que o primeiro Adão não conseguiu obedecer. O que Paulo faz aqui é o seguinte: você quer mostrar, você quer ver a profundidade da obra do Evangelho? Você quer ver o quão profundo é Cristo ter que vir? Deus tem que se encarnar? Por que Deus tem que virar homem? Por que Ele não salva a gente estalando os dedos? Não. O nosso pecado merece condenação. E os anjos não podem morrer por eles. Cristo, o próprio Deus, se faz homem para poder Ele nascer e nos representar. Lembra o que Jesus disse? Tudo que eu faço é em obediência ao Pai que me mandou. João Batista vai batizar Jesus? Que isso, eu não posso te batizar. Eu que tenho que ser batizado. Não, você precisa me batizar para que a justiça seja feita. Deus, Ele vem como homem para representar os homens. Deus vem como ser humano para representar os seres humanos. Porque os homens pecaram, merecem condenação, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Adão corrompido, esse homem que nos representou, ele é uma figura agora de quê? Do segundo Adão, que também veio para nos representar, que também veio para, se nós somos condenados sem ter feito nada porque Adão fez, nós somos salvos sem ter feito nada pelo que Cristo fez. A salvação não é por obras. Perdemos isso em Adão. A salvação é pela graça, pelo que outro fez em meu lugar. Mas calma, está muito parecido? Paulo ele dá um passo para trás. Peraí, tem 3 grandes diferenças entre o que Adão fez e entre o que Cristo fez. Bora para a primeira diferença, verso de número 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é assim. O dom gratuito é a salvação. Mas a salvação que é dada a nós, em certo sentido, não é como a ofensa, como o pecado de Adão. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Qual é a diferença? A primeira diferença que ele coloca aqui é a natureza do ato, a natureza do que eles fizeram. O que Adão fez foi o seguinte: a sua ofensa, o seu pecado, quebrar a lei de Deus, quebrar a aliança de Deus, como ele diz, pela ofensa de um, condenou muitos. E muitos aqui não é porque tem alguém que não foi condenado, não. Muitos aqui é porque todos os homens são muitos, né? Junta todo mundo, é muita gente. Né? É isso que ele quer dizer. Pela ofensa de Adão, muitos morreram, foram condenados. Mas o que Cristo fez, ele diz, muito mais a graça de Deus, muito mais, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Em outras palavras, a natureza do que eles fizeram é totalmente diferente. O que Adão fez, ele pegou o que era perfeito e destruiu. Pegou uma aliança e quebrou. Nós descrevemos o que Adão fez como uma queda. Ele só caiu. Ele caiu, foi uma queda. Agora o que Cristo fez foi uma salvação. Foi uma ressurreição dos mortos. Foi uma renovação, uma natureza totalmente diferente. Quer um exemplo claro? Quem é que consegue quebrar esse microfone? Se eu der na mão do Levi, ele quebra. Se o Levi quebra esse microfone, ele quebra. Agora, quem é que consegue fazer esse microfone? Eu acho que aqui não tem ninguém aqui que sabe fazer um microfone. A natureza é outra. Adão, ele simplesmente quebrou. Mas a natureza de Cristo foi transformar. Quem é que consegue destruir esse banco? Todos nós. Quem consegue fazer um banco? Ninguém. Quem é que pecaria no jardim do Éden? Todos nós, todos podemos pecar. Quem de nós consegue resgatar os homens do estado em que eles estão e ressuscitá-los dentre os mortos? Ninguém. O que Cristo fez é uma natureza outra, ímpar, a ponto de Lucas dizer, é impossível um pecador se salvar. Impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Qualquer um de nós pecaria no jardim do Éden, mas quem de nós iria resgatar uma simples alma do inferno? A natureza da obra é outra. O que Cristo fez é outra coisa. A sua glória, a sua beleza abunda
da obra de Cristo da obra de Adão. E Paulo dá um segundo contraste, versos número 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito, que é a salvação, veio de muitas ofensas para a justificação. Outra diferença: quantos pecados Adão precisou cometer para condenar todos nós? Um só pecado. Um só pecado. Eu sei que a gente que diz que Adão cometeu diversos pecados quando ele comeu do fruto proibido. Eu concordo, não sou contrário a isso. Havia homens que dizem que Adão quebrou os 10 mandamentos quando ele comeu do fruto. Por quê? Quando ele comeu do fruto, Deus não era mais o seu Deus, ele era o seu Deus. Quando ele comeu do fruto, ele não queria obedecer a Deus como Deus mandou. Faça isso dessa forma. Ele queria fazer do jeito que ele quis. Quando ele comeu do fruto, ele nomeou Deus, o nome de Deus para ele foi em vão. Ele não santificou o nome de Deus. Para ele tanto faz o nome de Deus. Foi Deus que mandou. Eu vou comer do fruto. Quebrou o terceiro mandamento. Quando ele quebra o quarto mandamento, ele acaba com o descanso de toda a criação. E a criação até hoje geme, esperando a redenção. Quando ele quebrou o mandamento, ele desonrou o próprio Pai que o criou, que é o próprio Deus. Quando ele quebrou o mandamento, ele se matou e matou a humanidade. Quando ele quebrou o mandamento, ele roubou, tomou do fruto que não era seu para poder fazer dele. Quando ele quebrou o mandamento, ele cobiçou algo que não era dele. Quando ele quebrou o mandamento, ele adulterou no sentido de que ele trocou Deus por si mesmo. Todos os 10 mandamentos são quebrados, é verdade, mas o problema é um só. O problema é que o mandamento que Deus, a parte realmente prática, a essência do seu pecado, foi ele manifestar aquele pecado externamente. Tudo que eu falei é interno, idolatria, cobiça, mas a prova externa do pecado era pegar o fruto. Por isso que a Bíblia trata como se fosse um só pecado de Adão, ele quebra todas as coisas. Um só pecado de Adão é juízo para todo mundo. Um só ato de Adão é um julgamento para todos nós. E Cristo, Paulo diz, verso 16, o juízo veio de uma só ofensa para a condenação, mas a salvação, dom gratuito, veio de muitas ofensas para a justificação. O ato de Cristo não foi só de uma ofensa. Ele não cobriu só o pecado de Adão, aquele ato. O que Cristo fez foi cobrir todos os pecados daqueles a que ele representa. Foi de muitas ofensas que Cristo tratou. Deus tratou de um pecado de Adão, mas Cristo tratou de todos os nossos pecados, de todas as nossas ofensas. Adão para acabar com a nossa vida, meu irmão, Adão para poder destruir a humanidade, entrar o pecado no mundo e toda a sua descendência está à mercê de Cristo, um só pecado. Mas para você ser perdoado, quantos pecados você fez? Quantos você cometeu? Um só pecado? Quantos pecados Cristo precisou cobrir na tua vida? Né? Quantos pecados de nós aqui dessa igreja tem como somar? São tantos que não tem como contar, diz o salmista. Agora olha para os séculos. Olha quantos homens Cristo vem salvando ao longo da história. Olha quantos homens, quantas famílias, quantas igrejas Cristo vem cobrindo os seus pecados com a sua morte. Quantas pessoas perdoadas, quantas pessoas transformadas, quantas conversões, quantas mudanças. Um só ato de Cristo foi suficiente para cobrir multidões de ofensas que nós cometemos. Uma ofensa de Adão, todos nós condenados. Um só ato de Cristo, multidões de ofensas foram cobertas. Todos os nossos pecados foram cobertos por Cristo. Todos. O presente e o porvir, porque nem o presente nem o porvir vai me separar do amor de Deus. Nem o presente nem o porvir. Todos esses pecados ali em Cristo Jesus, em um só ato de entrega, foram cobertos. Existe uma diferença enorme entre Adão e Cristo. E ele continua, verso de número 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o único pecado de Adão, a morte reinou sobre todos. A morte tomou conta da humanidade. A morte engoliu todos os homens. A morte pegou os reis e os sábios e colocou tudo no mesmo saco. A morte veio sobre todos nós. Todos os homens estão debaixo da morte. Foram jogados escravizados pela morte e foram taxados como servos ou escravos da morte. Em várias passagens da Bíblia, a Bíblia trata os ímpios como aqueles que estão debaixo do império da morte. Estão debaixo do poder da morte. Mas o que Cristo fez? Cristo nos libertou do poder da morte? Muito mais. Muito mais. Nós éramos servos da morte. Nós estávamos entregues à morte. Cristo não só nos libertou, mas Ele nos fez reinar sobre a morte. Nós reinamos sobre a morte. Não somos só libertos. Não vamos viver apenas eternamente. A partir do momento em que nós cremos no Senhor, nós passamos a reinar sobre a morte. Pecados que eram dominados por, que nós éramos dominados aí, muitos deles, quanto nós já vencemos? Quantos nós estamos lutando contra ele? E no final a vitória é certa. O irmão leu Romanos 8, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que isso. Vencedor é aquele que você bota um time ali para jogar no primeiro e segundo tempo. Olha o final da Copa, né? Eu nem me lembro qual foi o jogo. Foi Argentina e o quê? Argentina e França. Só me lembro da Argentina por causa do Messi. Meu amigo, só terminou nos pênaltis. Enquanto estava disputando primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação, segunda prorrogação, não sei nem se está falando certo, né? Aí pênalti. No final, aí dá para saber quem foi o vencedor. Meu amigo, nós não precisamos jogar nem o segundo tempo. Nós já ganhamos. Já vencemos, somos mais que vencedores. Estamos no ringue, estamos. Mas a gente não vai descobrir a vitória só no final. Nossa vitória já está certa. Já está garantida. Nós somos mais que vencedores. A morte reinou por causa de um pecado. Mas em Cristo, nós reinamos sobre ela. O pecado trouxe um rei. Cristo trouxe uma geração de reinos e sacerdotes. Homens e mulheres, reis e sacerdotes, como a Bíblia diz, reinando pela vida eterna em Cristo. Fomos feitos sacerdócio real. Nós não estamos aqui para vencer. Nós já vencemos em Cristo. Nós já vencemos em Cristo. Então existe essa diferença entre o que Adão fez e entre o que Cristo fez. Mas agora Paulo volta, né? Agora Paulo ele vai, ok, eu mostrei essa diferença, mas eu quero mostrar agora alguma comparação entre Adão e Cristo. Verso número 18. Ele vai mudar a linguagem, né? Até agora ele falou muito mais. Agora muito mais. Agora ele vai parar de falar isso. Agora Paulo vai dizer, assim também, assim como. Agora ele vai comparar. Antes ele mostrou uma diferença. Adão fez isso, agora Cristo fez muito mais. Conseguiu muito mais. Ganhamos em Cristo muito mais do que perdemos em Adão. Agora ele vai dizer o que? Assim também, verso 18. Ele traz duas coisas, tá? Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A semelhança quanto à consequência de um só ato. Um só ato trouxe consequência. Com relação a Adão, uma só ofensa trouxe condenação a todos os homens. Com relação a Cristo, um só ato de justiça, e esse ato de justiça é bem importante, vou deixar para falar no final. Esse ato de justiça, que é a entrega de Cristo, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, nos representar. Esse único ato, Ele trouxe graça sobre todos os homens. Todos os homens aqui quer dizer cada pessoa que existe? Não, sobre todos os homens que Ele representa, que Ele representou. Sobre todos os homens para justificação de vida. Assim como nós estávamos em Adão, e um só ato de Adão trouxe condenação a todos nós, se nós estamos em Cristo, um só ato de Cristo traz salvação a todos nós.
Você precisa entender isso. Por quê? Toda a linguagem do apóstolo Paulo em Romanos é tentar dizer que nós só podemos ser salvos pela fé, porque pelas obras agora é impossível, por causa do pecado de Adão. E a ideia é justamente essa. Todos os homens que nascem, eles já nascem debaixo da aliança quebrada de Adão. Já nascem debaixo da aliança quebrada de Adão. Todos os homens já nascem concebidos em pecado, mas não é só concebido em pecado. O problema não é só que eu tenho a minha natureza pecaminosa, não. O problema é que os homens já nascem condenados. É o que Paulo diz. Pois assim como nossa ofensa veio o juízo já veio, já nasce condenado. Os homens já nascem em pecado, não apenas. Os homens já nascem com o seu futuro, de certa forma, sobre o juízo de Deus, já sobre eles. Porque Adão pecou. E todos eles já nascem em pecado. É por isso, irmãos, que ninguém pode ser salvo pelas obras, tá? Eu sei que tem, fora o cristianismo verdadeiro e bíblico, né? Todas as outras religiões tentam salvar o homem pelas obras. Todas. O que eu faço para me ser salvo? Para me ser salvo, você tem que mudar de vida, né? Tem que parar de fazer isso aí. Começa a dar esmola, você começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, começa a ser um marido melhor, começa a ser uma mulher melhor. Isso não funciona no cristianismo. Isso não funciona. O problema do homem não é ele parar de pecar. O problema do homem é que ele já pecou. E como ele já nasce em pecado, ele já nasce condenado. Olha, você pega aí um cara, um homicida, ele mata 2 homens ali na esquina, 2 cidadãos. Ele é preso, levado para a delegacia. O delegado pega o testemunho dele e ele fala o seguinte: não, eu confesso, eu matei eles 2, matei porque quis, mas você pode me liberar? Eu prometo que nunca mais mato ninguém. Você pode me liberar? Eu vou ser outra pessoa. Nunca mais eu vou matar ninguém na vida. Meu amigo, ele está sendo preso não é porque ele vai fazer. Ele está sendo preso porque ele fez. O problema dali em diante não tem nada a ver. O problema é até ali. E até ali, ele matou. Tem que pagar pelo crime. O problema do homem diante de Deus não é ele dizer: Senhor, tudo bem, eu vou parar de pecar. Agora eu vou ser diferente. Essa não é a questão, meu amigo. A questão é que você já pecou. Você já pecou. Você já fez aquilo que é errado. E aí, como é que você vai ser salvo diante de Deus? Se você já pecou. Você já fez coisa errada. Mas eu vou mudar. Eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. Você consegue realmente ler a Bíblia todo dia? Até as promessas que a gente promete, a gente não consegue cumprir. Nunca mais vou gritar alto. Nunca mais vou ser orgulhoso. Nunca mais vou ser arrogante. Esse nunca mais, só na eternidade. Porque nós vamos lutar contra o pecado até a morte. Todos nós somos pecadores. Entendam, o que Adão fez corrompeu o homem de tal forma que ele já nasce condenado. Eu creio, isso é uma crença minha. Eu creio que as crianças que morrem na infância, que não têm consciência, eu creio que o Senhor vai salvar elas. Eu acredito nisso. Mas Deus não vai salvar elas fora de Cristo. Eu creio que elas são redimidas por Cristo. Cristo é o primeiro a dizer: deixe vir as minhas criancinhas. Cristo se coloca pelas crianças. Cristo é um intermediador entre Deus e as crianças. Ele salva. Se as crianças realmente serão salvas, é por Cristo. Serão salvas em Cristo, perdoadas em Cristo, lavadas em Cristo, estão identificados com Cristo. Mas como eu disse, essa é uma crença minha. Agora, elas não vão ser salvas fora de Cristo, porque fora de Cristo não há salvação. Há um caminho só. Ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tá? Então todos nós temos um problema sério por causa do nosso pecado, por causa do que nós fizemos. Um só ato de Adão fez isso. Mas aí tem a notícia maravilhosa do Evangelho, que por outro lado, um só ato de justiça de Cristo é suficiente para salvar, para nos salvar e nos redimir. Teve uma vez que o irmão falou assim: eu acho injusto eu ser condenado por causa de Adão. E a minha resposta para ele foi o seguinte: então, se você acha injusto ser condenado por causa de Adão, então você vai achar a mensagem do Evangelho muito injusta, porque você vai ser salvo pelo que outro fez, pelo que outra pessoa fez. Você não fez nada, Cristo fez tudo, e Ele lhe dá a sua justiça,
para que você possa estar diante do Pai. Então essa é a semelhança. Um só ato condena, também um só ato salva. Ele fala no verso 19, segunda semelhança: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Agora ele trata aqui da natureza do ato. Ele tratou do ato. Foi um só ato condenado, um só ato salvo. Agora ele dá nome a esse ato. Ele dá a natureza desse ato. O que Adão fez, esse ato de Adão foi desobediência. Quebrou a aliança. Quando eles quebram a aliança, esse ato de desobediência condena os outros. Agora o que Cristo fez foi obediência. Essa é a grande diferença. Isso vai ser importante daqui a pouco. Você vai entender por quê. O que Jesus fez foi uma obediência. Ele estava ligado a Deus, como Adão estava debaixo de uma aliança. Adão não estava debaixo de uma aliança? Esse segundo Adão também estava debaixo de uma aliança. Olha, irmãos, entenda uma coisa. Quando Cristo vem ao mundo, várias vezes a Bíblia diz que Deus lhe deu o Espírito Santo sem medida. Isaías vai dizer: sobre o meu servo derramarei o Espírito Santo sem medida, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de justiça, e por aí vai. Por que Cristo, sendo o próprio Deus, precisa do Espírito Santo? Por quê? E a resposta é: quando Cristo veio para nos representar numa aliança diante de Deus, ele agiu completamente como homem. Tudo que ele fez foi como homem. E aquilo que é extraordinário em Cristo, ele fez independência do Espírito Santo. Quando ele curava, não era a natureza divina de Jesus que curava. Ele era um homem que curava mediante o Espírito Santo. Quando ele perdoava e expulsava o demônio, não era a natureza divina de Jesus que expulsava o demônio. Ele não era um homem igual a nós, só que Deus. Não é isso. Quando ele veio para nos representar, ele veio realmente como homem. Ele, obviamente, o próprio Deus, mas ele não utilizou a sua natureza divina para poder viver aqui entre nós. Por isso que quando os fariseus blasfemam, dizendo: ele tem demônio, o que foi que Jesus disse? Vocês não estão blasfemando contra mim, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Porque se eu expulso demônios, é pelo poder do Espírito Santo, não é pela natureza divina. Em outras palavras, Jesus não deu um jeitinho brasileiro. Ele de fato experimentou o que é ser um homem, dependente do Espírito Santo em tudo, para poder cumprir a sua missão. Atos 10, Pedro vai dizer: ele curava e fazia prodígios pelo Espírito Santo. Hebreus vai dizer que ele resistia à tentação pelo Espírito Santo. Romanos 1 vai dizer que ele ressuscitou pelo Espírito Santo. Ele, como homem, recebeu o Espírito Santo sem medida. E é por isso que quando ele ressuscita e glorificado, a sua igreja recebe o Espírito Santo. Porque ele nos representou, recebeu o Espírito Santo. E porque ele nos representou, nós também podemos receber o Espírito Santo. Ele agiu completamente em obediência, sem jeitinho brasileiro. É por isso que quando perguntaram sobre o dia que ele ia vir, o que ele disse? Só o Pai sabe, o Filho não sabe. Por que ele não sabe? Porque como homem, o Espírito Santo não lhe revelou essa verdade. Ele cresceu como nós. Isaías vai dizer que o Messias, ele estudava cada manhã. Lucas vai dizer que ele crescia em conhecimento. Meu amigo, Jesus sabe o que é estudar, sabe o que é sentar. Ele foi homem, ele experimentou, lutou contra o pecado, como nós lutamos, sem pecado obviamente, mas pelo Espírito Santo, independência do Espírito Santo, independência do Espírito. Então tudo que Cristo fez foi um ato de obediência. Para quê? Para nos representar. Para nos representar. Adão nos representou, desobedeceu. Mas Cristo nos representou e obedeceu em tudo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. A sua obediência é o que nos dá direito à salvação. Porque ele fez isso por nós, em nosso lugar. Aqui termina o quadro entre Cristo e Adão. Tão certo é que todos os que estão em Adão serão condenados, essa é uma verdade. Da mesma maneira, todos os que estão em Cristo não tem como se perder. Mas o que é maravilhoso nisso tudo, irmãos, é que Deus concedeu a Cristo, ao Deus homem,
ao nosso representante, pela sua obra, pela sua obediência, Ele concede a Cristo muito da sua herança, muito das suas bênçãos. Eu já citei uma, o Espírito Santo. Ele diz, se eu for, o Espírito não virá. Porque a morte de Cristo é uma conquista para nós do seu Espírito Santo. E muito mais que isso. Lembra aquela pergunta, será que alguém vai pecar no céu? Adão era perfeito e pecou, não foi? Será que a gente, sendo perfeito, vamos pecar? Não. Porque nós estamos em Cristo. E agora Cristo, como homem, o nosso representante, não peca mais. Ele está no corpo glorificado. Cristo recebeu um corpo glorificado pela obediência. O que é que nós vamos receber? Assim como Ele é, nós seremos. Tudo que Cristo recebeu do Pai, nós vamos receber. Por quê? Porque Ele nos representou. Ele nos representou. Então Paulo termina no verso 20 e verso 21. E eu termino também. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que acontece aqui é que Paulo tinha soltado a mão de Moisés. Lembra o versículo 14? Olha aí. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Aí Paulo solta a mão de Moisés. Moisés é a lei, né? Aquilo que Deus ordenou pela lei. E aí os judeus que prezavam por Moisés tinham a pergunta, então para que serve a lei? Se tudo que existe é aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo, então para que foi dada a lei? Qual a importância da lei? E Paulo responde, a lei foi dada para que a ofensa abundasse. A lei foi dada para mostrar ao homem o seu pecado, para revelar ao homem quem ele é, para revelar ao homem que ele está em Adão sim, que ele é pecador sim, que ele não tem como ser salvo de jeito nenhum pelas obras. A lei cutuca o homem. Pega alguém que se acha uma boa pessoa, coloca ele diante da lei. Pega um cidadão que acha que é a melhor pessoa do mundo, coloca ele diante da lei. A lei vai cutucar e mostrar que ele é um pecador, como todos nós somos pecadores. Você já desobedeceu seu pai e sua mãe alguma vez? Aquelas perguntas conhecidas, né? Já? Já? Quantas vezes? Muita? A Bíblia chama isso de rebeldia. Você foi um rebelde dentro de casa, né? Mas a Bíblia diz que no céu não entra rebelde. Como é que você vai entrar no céu? Aí vem. A lei, ela vem para te mostrar que você está em Adão sim. Porque tem gente que não quer estar em Adão, né? Tem gente que quer estar em outro canto. Os judeus queriam estar em Moisés. E ele diz, não, a lei foi dada para apontar o pecado. Mas ele continua. Agora, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei, ela aponta para o pecado e mostra o quanto nós somos pecadores. Mas enquanto a lei mostra o quanto nós somos pecadores, o que Cristo fez e a sua salvação mostra o quão gracioso Deus é para nos perdoar de todos os pecados. A ideia não é o pecado abundou, a graça também. Não, a graça superabundou. Significa que Cristo tem graça mais do que suficiente. Cristo, ele tem uma graça que vai muito mais além do que você precisa. Tem gente que diz, rapaz, eu queria realmente me converter, eu queria realmente mudar de vida, eu queria, mas eu já fiz tanta coisa errada. Meu irmão, Deus tem uma graça tão abundante que Ele poderia te salvar 20 vezes se Ele quisesse. Porque onde o teu pecado abunda, onde você vê que é um grande desgraçado, um grande pecador, me perdoe pelo palavreado, a graça é muito mais, é super abundante, é gloriosa, é graciosa, ela está disponível para o maior pecador. E você está perdendo tempo, porque o maior pecador que a Bíblia diz é Paulo, e Paulo já está no céu, não é? Já está perdoado, sua graça já foi abundante. Deus, Ele pode perdoar muito mais do que a gente acha que tem pecado. A sua graça é super abundante. Agora chega no final, que era o ponto onde eu queria chegar, irmãos. Onde eu falei durante a passagem várias vezes. Esse aqui eu vou falar depois, esse eu vou falar depois, agora eu vou falar. Verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Paulo diz, o pecado, ele reinou na morte. A ideia é, a prova que o homem é pecador é que ele morre.
Porque o salário do pecado é a morte. Dá uma olhadinha no versículo de número 12. Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Paulo diz o seguinte, olha, o pecado, o salário do pecado é a morte. Todos os homens morrem, é por isso que eu estou dizendo que todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ora, se até Moisés Deus não tinha dado a lei, como é que a gente sabia o que era pecado? Como é que a gente sabia que os homens eram pecadores? Muito fácil, porque eles morriam. Morriam, então eram pecadores. Porque lá no Jardim do Éden Deus diz, quebrou a aliança, você vai ser morto. Então, mesmo a lei não dizendo isso é pecado, mesmo a lei não estando lá para falar quais são os pecados, a prova que o homem é um pecador é que ele morre. A morte reina sobre ele. E a prova de que todos os homens são pecadores, inclui os pastores evangélicos, todos os papas, todos os bispos, todos os grandes ícones de todas as religiões, a prova de que todos eles são pecadores, todos eles morreram. Todos. Não escaparam um. E se Jesus não voltar dentro de 200 anos, todos nós aqui vamos morrer também. Mas a diferença, verso 21, é que a graça em Cristo, pelo que Cristo fez, por aqueles que Ele representa, também reina. Mas a graça, ela reina pela justiça. Entenda uma coisa, irmãos. Deus, quando te perdoa, Ele não encobre o teu pecado. A graça não reina pela injustiça. Tem gente que acha que Deus vai me perdoar, Deus não vai fingir que não está vendo meu pecado. Deus não finge que não vê pecado. Deus, Ele é justo. E como Deus, Ele é justo, Ele pune o pecado. O salário do pecado é a morte. Deus, Ele tem que punir. A graça não é injusta. A graça não é mentirosa. A graça não é omissa. A graça reina pela justiça. E que justiça é essa? A justiça de que outro morreu pelo teu pecado. A justiça de Cristo. Cristo morreu pelos teus crimes, pelos meus crimes. Cristo morreu pelos meus pecados. A graça reina, não porque Deus tampou os olhos e me perdoou, mas porque Cristo morreu pelos meus pecados. E hoje eu posso ser perdoado. Porque Ele pode morrer, porque Ele morreu pelos meus pecados e Ele me representou. Quando nós confiamos em Cristo, quando nós temos fé em Jesus Cristo, então sim, Deus, Ele pode me perdoar. Por que Ele pode me perdoar? Porque Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu. E Ele termina dizendo, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O alvo de Paulo era só um: tentar mostrar a certeza e a segurança da nossa fé, fazendo esse contraste. Se é certo que todos os que estão em Adão, se Adão fez e realmente nos condenou, então, irmãos, não tenha dúvida que Cristo pode nos salvar. Porque tudo que Cristo fez, o nosso segundo Adão, é suficiente para nos salvar. Não de um pecado omisso, não pela uma vida omissa, ao contrário. Mas porque Cristo foi obediente em tudo em que nós desobedecemos. Desonramos pai e mãe, Ele honrou pai e mãe. Nós mentimos, Ele não mentiu. Nós nos entregamos à imoralidade, Ele foi puro durante toda a sua vida. E aí no momento da sua morte, Ele é condenado como rebelde, Ele é condenado pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas quando Ele ressuscita, Ele nos dá o direito de ter a sua justiça, que é sermos feitos justos diante de Deus. Quando Deus, Ele olha para nós e nos vê em Cristo, tudo aquilo que Cristo merece, Deus nos dá. Cristo merece o céu, mas porque Ele morreu pelos meus pecados, Deus, Ele olha para nós e Ele vai no céu, Ele nos prepara um lugar e Ele vai voltar para nos levar para diante dEle. Tudo que Ele fez, Ele conquistou pela sua obra. Amém? Foi bem doutrinário, não foi? Mas, meu irmão, quantas verdades gloriosas do Evangelho a gente ainda tem que aprender e perscrutar, né? Lembre-se, o Velho Testamento simbolizava o Evangelho. E quantos sacrifícios tiveram que criar para representar o Evangelho? Só um não dava. A obra de Cristo é ampla, e quanto mais nós conhecemos, mais certo estamos daquilo e daquele em que nós temos crido. Amém? Vamos orar.